E aí, gente, tudo bem? Bom, 3 vídeos atrás, eu e a Camille fizemos uma introduçãozinha sobre o nosso projeto BR, como a gente chegou nessa ideia de virar nômades digitais e viajar o Brasil enquanto a gente trabalha remotamente. Aí, 2 vídeos atrás, a gente falou sobre o primeiro passo para a gente conseguir esse objetivo do projeto BR, que é conseguir o trampo remoto. Aí no último vídeo eu falei sobre o segundo passo, que é decidir qual vai ser a sua estratégia de viagem, se vai ser uma ideia de motorhome ou se vai ser uma ideia de ir pingando de Airbnb em Airbnb. E nesse vídeo agora eu vou falar sobre o terceiro passo, que é a escolha do nosso companheiro de viagem, logisticamente mais importante, que é o carro. Como que a gente escolheu o carro que vai viajar com a gente. T é igual a 0. Qual que é a primeira coisa que a gente fez quando a gente falou, hoje vamos começar a pensar sobre carro? E qual carro a gente vai escolher e o que a gente vai fazer com o nosso carro atual, que é o Up vermelho? A primeira coisa que a gente fez foi, a gente colocou no Waze a concessionária onde a Camille comprou o carro dela, que é o Up vermelho, em julho de 2024, e a gente foi até lá. Era um sábado, a gente foi lá na concessionária, a gente trocou ideia com um vendedor lá da concessionária, que foi o vendedor que vendeu o Up pra Camille, e a gente falou o que a gente estava precisando, a gente deu uma volta lá, viu os carros que tinha lá, e a gente ficou muito fissurado num Jeep Renegade 4x2, que é flex, se não me engano é 1.8, a gente ficou muito fissurado nele, a gente entrou nele, porque é um carro bonito, né, é um carro que talvez seja o modelo mais popular que a gente vê na rua hoje aqui em Santos, e é popular por um motivo, ele é bonito, ele é mais recente. Esse modelo que a gente viu, se não me engano, era 2020, tinha 51 mil quilômetros rodados só, não tinha nenhum detalhe, tava 70 mil reais, eu acho. Eles avaliaram lá na concessionária o quanto que eles dariam no Up como entrada pelo Renegade, e eles dariam 25 mil. Então a gente daria o Up de entrada, a gente conseguiria dar mais uns 20 mil de entrada, e aí a gente financiaria os outros 25 mil. E aí a gente falou, tá bom, vamos pensar, né, aquela coisa, né, a gente não tava querendo fechar negócio ali não. Mas a gente ficou pensando no Renegade, ficou pensando no Renegade. Esse foi o primeiro carro que a gente gostou mesmo. Aí eu comecei a procurar na internet sobre o que um carro precisa ter pra mim e pra Camille, pra gente viajar com segurança. E aí, cheguei num ponto importante, que foi a gente definir que seria importante pra gente pegar um carro 4x4, porque as estradas do Brasil são ruins, e principalmente quando a gente for chegando mais lá pra cima. No norte tem muita estrada de terra, no nordeste eu sei porque eu já fui para Natal e realmente tem muito buraco nas estradas, nas rodovias. São uma faixa para ir, uma para voltar, assim, tem muito buraco. E imagina isso tudo com lama, com chuva e a gente não conhecendo o local, possivelmente dirigindo de noite, é um pouco precário pra gente não ter um 4x4. Então eu defini, foi depois de ver o Jeep Renegade que eu defini comigo mesmo e eu passei isso pra Camille, que a gente tem alguns filtros. Eu sou analista de dados, então eu mexo com filtros todos os dias do dia inteiro. A gente tem alguns filtros que são inegociáveis. Ou melhor, nada é inegociável, né? Mas tipo assim, são os filtros, como a gente tem tempo, estamos em março e a gente tem até agosto para definir essa coisa do carro. Então vamos começar bem exigentes. Vamos começar com filtros bem específicos e depois se precisar, se já estiver chegando em maio, junho e a gente não tiver ainda trocado de carro, porque não apareceu nada que correspondesse aos nossos filtros super exigentes, a gente começa a afrouxar as nossas exigências. Mas a princípio, vamos começar com filtros bem exigentes. 4x4, menos de 100 mil quilômetros rodados, menos de 70 mil reais, não ser blindado o carro, porque, como eu falei, a gente vai pegar muita estrada ruim, né? Quero evitar ao máximo carro pesado, quero evitar peso desnecessário. O carro tem que ser o mais leve possível para dar menos problema possível de suspensão, de motor, de pneu, de ficar atolado. Então, não ser blindado, não ter histórico de leilão nem enchente. Eu também começo a procurar sempre em um raio de 50 km de Santos, que é o mínimo que dá para colocar no Web Motors, e aí depois se precisar eu afrouxo para 100. E a gente sempre procura em concessionária, porque se for concessionária a gente consegue ir até o local, ver o carro, ter um pouco mais de segurança assim, de que a gente está tratando com um CNPJ que pode ser processado se alguma coisa der errado, que sei lá, que tem uma estrutura maior do que se eu estivesse negociando com uma pessoa. E também uma concessionária vai provavelmente querer o nosso carro. Esses são todos os
filtros, acabei de falar aqui, o nosso gabarito de filtros que a gente coloca no Web Motors e no Mercado Livre Veículos. Beleza, a gente foi ver o Renegade, eu fiz toda essa pesquisa, eu cheguei a esses filtros. Vou contar um pouco mais então de outros carros que a gente se apaixonou e por que não deu certo. Quando eu cheguei no ponto do 4x4, eu comecei a olhar especificamente para 4x4, até aquele momento eu não tava, né, tanto que a gente chegou no Renegade, e apareceram vários 4x4. O primeiro que eu gostei muito, porque eu sou uma pessoa muito utilitária e eu gosto de coisas que fazem bem o que elas têm que fazer, mesmo que elas não sejam a mais bonita ou a mais elegante. Isso é um conceito que me atrai muito em design de objetos e design de tudo. Eu gostei muito do Jimny. O Jimny me chamou muita atenção e acho que em algum momento da minha vida eu vou ter um Jimny, porque eu acho um carro muito bonito, assim. E parece que foi feito pra sujar, sabe? Eu gosto de coisa que foi feita pra sujar, então eu valorizo muito o Jimny. Entretanto, uma coisa que eu percebi muito rápido é que durante essa nossa viagem pelo Brasil, a gente vai meio que morar dentro do carro, então tem que ser um carro confortável. O Jimny a gente descobriu que é pequeno por dentro e não é muito confortável de ficar várias horas sentado ali. Tem carros que são pensados em conforto dentro do carro, tem carros que não foram. E o Jimny definitivamente não foi pensado em conforto dentro do carro, então eu tive que largar a mão do Jimny por causa disso, porque é um carro muito feito pra lama e pra pegar estrada de terra, condições horríveis, o que me agrada muito, mas você pegar 9 horas de estrada, 10 horas de estrada, é bom que as minhas costas aguentem o assento, né? Que seja um carro confortável. Então larguei mão do Jimny. Meio que na mesma época que eu gostei muito do Jimny, eu comecei a gostar muito do TR4, da Mitsubishi, que o Caetano, meu grande amigo, me recomendou, falou que era um carro bom. Se não me engano, o pai dele tem uma TR4 há muito tempo. O George, nosso amigo, quando a gente estava no Rio de Janeiro, também recomendou. Ele falou que o irmão dele tem uma TR4. Eu sou muito persuadido por recomendações de pessoas próximas, então acho que eu vou de TR4. Aí fiquei muito animado com a TR4 e aí descobri que era mais ou menos a mesma brisa do Jimny. Tipo, não é muito confortável, é um carro, tipo, pequeno por dentro. Não é muito pensado em conforto, assim. É um carro ótimo pra trilha, pra, pô, tudo. É estrada de terra, lama, mas não é muito confortável. Aí do TR4, eu já parti direto pro ASX, Mitsubishi ASX. Todos os carros que eu tô falando agora, inclusive, Jimny, ASX, TR4, todos esses que eu já falei, todos os que eu ainda vou falar, os anúncios que eu achei são para carros de 2011 até 2014. Beleza. Achei a ASX. A ASX, vi reviews no YouTube de pessoas que conhecem muito de carro comparando a ASX com o TR4 e falando que a ASX é um carro bem mais confortável, espaçoso, tipo um carro que é um híbrido entre o TR4 e um carro mais de família. Então, me atiçou muito. E até hoje eu diria que a ASX é o segundo modelo que eu mais gostaria de ter, de toda essa pesquisa que eu fiz, assim. Por que é o segundo? Porque o primeiro é o Duster, o Renault Duster. A gente chegou à conclusão de que o Duster era o que a gente mais gostava individualmente, sem conversar um com o outro sobre qual modelo a gente mais tinha gostado. Nossos gostos realmente são muito parecidos para muitas coisas. O fato de que o Duster é meu número 1 e é o número 1 da Camille diz muito sobre o tipo de pessoa que a gente é. Por quê? Ele não é o mais potente, ele não tem o melhor motor de todos esses que a gente procurou, ele não é o mais alto, ele não é o mais bonito, ele não é o mais estiloso. Tipo, não tem nada que ele é o mais, a não ser que ele é o mais pau pra toda obra, talvez, e o mais, pode sujar. Eu gosto de coisas que se sujar tá tudo certo. E o Duster é o carro que menos faria a gente sentir que a gente tá comprando um resto de rico, que é um conceito importante nessas nossas pesquisas de carro pra viagem. Nas nossas pesquisas, a gente percebeu que de vez em quando a gente tá lá no Web Motors e no Mercado Livre Veículos e aparece um Ford Edge, aparece um Volkswagen Tiguan, aparece um Chevrolet Captiva, tem muito Land Rover e Range Rover. Pô, às vezes aparece até uns carros mais chiques, aparece umas Mercedes, umas BMW, que é um carrão, assim, mano, gigantesco, parece frota do presidente, assim, sabe? Que passa na rua rodeado de moto, rodeado de outros carros pretos. Por 60 mil? Caramba, tipo, aí você fica meio impressionado e vai lá ver as informações. Se eu fosse uma pessoa que se impressiona por marca e por logo, talvez eu tomasse uma decisão inconsequente e pegaria um carro desses, um Ford Edge da vida, que gasta muito com combustível, gasta muito com manutenção e é muito pesado, assim, e, tipo assim, é muito possível de dar problema só por causa do nome. Eu gosto mais de compras que fazem sentido que o meu perfil de comprador esteja fazendo, entendeu? Então o resto de rico não nos interessa e o Renault Duster é o carro desses todos, dessa nossa pesquisa, que menos faz a gente achar
que a gente estaria comprando um resto de rico. Então o Duster é o carro que é comprado para ser usado como viatura em grande parte do Brasil, por ele ter peças muito baratas e a manutenção dele ser muito fácil e ser um carro que é pau para toda obra. Precisa pegar terra, precisa andar no asfalto, anda no asfalto. Ótimo, é isso que a gente quer. Não é tão caro quanto os outros. O problema do Duster tem pouquíssimos anúncios de Duster com menos de 100 mil quilômetros rodados, por menos de 70 mil reais, 4x4, não blindado, todos os filtros, né? Vocês já sabem os filtros, eu já falei os filtros. Tem pouquíssimos. E eu diria, inclusive, que o que complica mais nem são todos esses filtros. Tem um filtro específico que complica, que é o filtro do menos de 100 mil quilômetros rodados numa Duster. Porque parece que, a impressão que eu tô tendo com a pesquisa dos carros, é que quem tem Duster não quer vender, assim. Se o meu Duster tem 70 mil quilômetros rodados, eu vou rodar mais com ele porque ele é perfeito, eu não tenho nenhuma reclamação, eu vou continuar rodando com ele até ele quebrar. É tipo, o time que tá ganhando não se mexe? Mais ou menos isso, é a impressão que eu tenho tido. Eu vejo muito Duster vendendo com 300 mil quilômetros rodados, o que não é tão comum com outros carros como o TR4, SX. Se tá vendendo com 300 mil quilômetros rodados, quer dizer que ele rodou 300 mil quilômetros. Então é um carro muito bom, isso só reforça a nossa vontade de ter um Duster, porque tem poucos para vender abaixo de 100 mil km rodados, o que significa que as pessoas estão andando muito e ele não dá problema. Perfeito. Duster é um SUV, não vai sofrer com terra, não vai sofrer com buraco, nada disso. Detalhe, é o único manual desses carros todos que a gente está analisando. A gente está entrando todos os dias de manhã antes do trabalho, eu e a Camille individualmente, entrando no Web Motors, colocando todos os nossos filtros, entrando no Mercado Livre Veículos, colocando todos os nossos filtros e vendo o que tem de novo. E aí de vez em quando aparece um anúncio novo ou outro. A gente evita resto de rico, a gente evita lasanha, que são esses carros enormes, muito pesados, com motor 3.0, não precisa, e com tipo mais de 1,5 toneladas. A gente evita isso tudo, a gente evita carro de leilão, carro enchente, e a gente entra e a gente pesquisa. E aí se aparece alguma coisa interessante, a gente manda mensagem pro WhatsApp pro anunciante e a gente conversa, assim, vê qual é a situação do carro e tal. Eu tô gravando esse vídeo agora, na sexta, porque provavelmente amanhã de manhã a gente vai visitar algumas concessionárias em São Paulo e Jundiaí para ver carros, e talvez amanhã a gente já tenha atualizações, então eu queria gravar isso antes da gente realmente visitar carros e antes da gente tomar qualquer decisão, para vocês entenderem a nossa lógica, o nosso raciocínio. A gente vai visitar amanhã uma SX 2011 e uma SX 2015 em São Paulo, ou Santo André, eu não sei, eu tô confuso agora, a gente já viu muito anúncio. E tem uma Duster que é 4x4, que tem acho que 118 mil quilômetros rodados lá em Jundiaí. Eu volto aqui quando eu tiver atualizações para vocês. Muito obrigado por acompanhar até aqui esse papo sobre carro. Eu nunca fui uma pessoa que gostou de carros. Eu nunca me interessei por carros, sendo sincero. Agora eu tô gostando de aprender sobre. Querendo ou não, tipo, é o brinquedo mais caro do mundo, né? E eu sempre gostei de tecnologia e de avaliações, reviews, ver como as coisas funcionam, qual produto é melhor que o outro. Eu gosto de design, então tô gostando de aprender. Não sei pra quem que é esse vídeo, se é pra uma pessoa que já conhece de carro, se é pra uma pessoa que não conhece de carro, mas eu acho importante a gente contar a história completa da nossa viagem pelo Brasil, e uma grande parte dela tá sendo escolher qual que vai ser o nosso companheiro motorizado de viagem. Eu acho que vai ser o Duster. É importante a gente dedicar um capítulo desse nosso longuíssimo documentário sobre a nossa viagem à escolha do carro. E é isso que a gente está fazendo. Volto mais tarde com mais atualizações. Muito obrigado. Oi pessoal, a gente está indo agora ver o primeiro carro dos carros que o João falou para vocês na gravação que ele fez ontem. A gente está agora em Cajamar, passando por cima do rio Juqueri. E aí a gente, logo menos, em 19 minutos, a gente chega numa concessionária em Jundiaí pra ver um Duster. E como vocês sabem, é o nosso preferido. A gente tá com expectativas altas pra ele. Fala, você. A gente acabou de comprar um carro junto. É uma Duster prata, acho que 2.0 manual, 4 portas, 160 cavalos, 180, não sei, não tenho certeza. 4x4 já falei. Dynamic. A gente rodou com ele e ele é muito forte, assim, robusto. A gente foi ver
O vendedor nos passou muita confiança, o que é a primeira coisa que qualquer pessoa que foi enganada pelo vendedor fala a qualquer oportunidade em que ela compra alguma coisa zoada, mas nós não somos tão bobos assim, mesmo assim ele passou confiança. A gente fez um test drive em terra, a gente viu o resultado da vistoria cautelar lá. O preço, acabou que a gente se preparou para uma situação muito pior do que a gente acabou pagando. Acabou que a gente nem vai precisar financiar, a gente vai dar esse up, vai dar um valor de 20 mil, 10 mil meu, 10 mil da Camille, e aí o resto a gente parcelou em 6 vezes, no meu cartão e no cartão da Camille. Então não ficou absurdo assim. Parece muito melhor, porque a gente estava preparado para um financiamento de 12 meses ou de 24 meses, mais ou menos com uma parcela desse valor, porque inicialmente a gente colocou como teto, como o João tinha falado pra vocês, 70 mil reais no carro, e ele foi 57 mil. 55.900. 56. Ia ser 57.900, mas eu fiz uma piadinha, ele gostou e aí ele falou, tá bom, 55.900. Ele tinha passado o valor errado, né? A gente tinha até anotado 55.900, aí ele falou, não, é 57, mas aí o João conseguiu falar e aí deu certo. E mas o carro, a gente tava esperando que fossem pagar 25 mil nesse carro, porque falaram em Santos 25 mil. Aí eu blefei, eu falei pro cara lá, acho que 29 mil. Aí ele falou... pra gente postar isso, coitado. Aí ele falou 26 mil. Aí eu falei, tá bom, vou pensar. Então, numa tacada, em 5 minutos, a gente conseguiu barganhar 3 mil reais no outro carro. Porque eu fiz uma piadinha que derrubou 2 mil, e esse aqui era pra ser 25, foi 26. Eu acho que coisas são importantes de explicar. Vale muito mais a pena a gente parcelar no cartão e comprometer o nosso limite do que a gente fazer financiamento, porque os juros de financiamento normalmente é muito maior, então se você for comprar um carro é importante você tentar fazer essa conta, às vezes liberar limite de cartão, já ver com o seu banco antes, porque pode acabar valendo mais a pena se não for um problema pra você comprometer o seu limite. A gente, como tá em 2, é bem mais fácil, porque a gente não tá comprometendo um limite de 10 mil, mas sim 6 mil pra cada um, ficaria bem mais, na verdade, que 10 mil. E pra gente valeu muito a pena vir pra Jundiaí, ver o carro e tudo mais, porque a gente tava vendo pelo Mercado Livre e Web Motors, e assim você acaba vendo ofertas que são mais interessantes, porque lá em Santos a gente pagaria 70 mil num carro que nem 4x4 era, por exemplo, o que atende bem mais as nossas necessidades. O grande ponto desse vídeo e do outro vídeo que eu gravei ontem, a lição que a gente pode passar pra vocês é essa metodologia. Você que quer fazer uma viagem pelo Brasil, não conhece muito sobre carro, não tem muito dinheiro assim pra gastar, mas tem tempo de procurar, não fique restrito às concessionárias da sua cidade, principalmente se você morar numa cidade pequena que nem Santos. Porque só vai aparecer a curadoria de carros que aqueles vendedores de carros da sua cidade pequena fizeram. E às vezes a curadoria de uma cidade a 3 horas de distância, 2 horas de distância, vai ser melhor. E aí você não vai ver esses carros por preguiça, basicamente, né? Então, faça um pente fino, muito fino, e resolva tudo que dá pra resolver à distância, e aí pega um sábado de manhã assim pra ir visitar o carro que você tiver gostado muito. É o que a gente fez e deu certo. E no fim leva menos tempo do que você ficar indo de concessionária em concessionária na sua cidade, porque a gente gastou mais tempo pra ir em 2 concessionárias em Santos do que pra fazer a pesquisa e vir nessa, por exemplo. Tipo, se todo sábado a gente fosse em concessionária, a gente ia perder 5 horas de cada sábado. Então isso ficou espalhado meio que ao longo da semana vendo sites. Enfim, e o João também ficou um tempo estudando o carro, mas aí ele já passou conhecimento pra vocês nem vão precisar estudar. Por que a gente não tá no Duster agora? A gente não pegou o Duster porque a gente não conseguiu fazer a transferência do seguro. Então, se a gente saísse com o Duster hoje, a gente ia sair com o Duster sem seguro. E a gente teria que pegar a estrada e ir pra São Paulo sem seguro. Então, a gente vai precisar fazer essa transferência e amanhã a gente consegue já pegar, ou depois de amanhã. E aí... A gente tá aqui a 28 minutos de Jundiaí. A gente tá indo pelo Rodoanel. E a gente vai chegar na Automania. E esse é o último vídeo que vocês vão ver dentro do upzinho.
Vocês já estiveram junto dele em Ilhabela, em algumas outras viagens que a gente conseguiu mostrar. E aí, nesse momento, a gente tá indo pegar o nosso carro. Faltavam algumas poucas etapas pra gente fazer essa troca, porque a gente vai deixar o Up lá. Mais alguma coisa, amor? Não. Essa é a nossa despedida do Up. Eu tô triste, mas... tudo bem, era uma etapa necessária. É. E eu tô muito gripado, parece que a cabeça vai explodir. O João tá gripado, por isso que a vozinha dele tá um pouco fanha. O Pepe tá cansado, acho que, da É viagem. aniversário do Pepe. Hoje é aniversário do Pepe, que tá fazendo 5 anos. E realmente a gente tá triste de se despedir do Up. Ele foi um ótimo carro, ele cumpriu o papel dele, tá cumprindo, tá levando a gente agora pra Jundiaí. Ele é um carro maravilhoso, econômico, perfeito, aguenta muita coisa, mas pra viagem agora pelo Brasil ele não aguentaria, não seria a opção mais segura. Então a gente tá indo pegar o nosso Duster, que depois a gente vai mostrar pra vocês. Mas foi um ótimo primeiro carro na nossa vida. Foi nosso primeiro carro. Estamos aqui em Jundiaí, esse aqui é o Pepinho em Jundiaí. Pela primeira vez, eu tô pela segunda vez, o João já morou aqui. E essa aqui é a nossa Duster. E ali o Upzinho. Fala, amor, tá? E aí? É manual 4x4 de 2013. 118 mil km rodados. Pepe vai entrar pela primeira vez. Lá dentro. Vem. Tem 2 portas agora. Tem 4 portas, Pepe. Você viu? Você gostou? Você entrou pela porta de trás. Estamos no nosso carro novo! Olhem só! E o Upzinho ali, tchau, a gente te ama! Obrigada por tudo! Amor, ele vai ter donos novos que vão amar muito ele.